últimos anos, o Brasil presenciou um verdadeiro tsunami regulatório dentro do mundo financeiro, o que impulsionou várias inovações e o ambiente fintech que a gente vê hoje. Para falar desses avanços e também de perspectivas para o futuro, eu estou aqui com o Bruno Baldutini, que é sócio do Pinheiro Neto Advogados, e esse papo começa depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Eu sou Bruno Diniz, host e fundador aqui do canal. E eu tenho a honra hoje de receber um convidado que foi a pessoa que fez o prefácio do meu primeiro livro, Fenômeno Fintech, que é o Bruno Baldutini. O Bruno a gente já conhece aí há um bom tempinho. E o Bruno, para quem realmente sabe e entende do ambiente fintech brasileiro, tem a noção da importância desse nome e do escritório dele, de tudo que foi feito, tanto na criação, na criatividade em cima das novas estruturas que foram apresentadas, como também até mesmo no impulso disso, né, na formatação, na discussão sobre isso, né? Então, Bruno, prazer ter você aqui e a ideia é de fato a gente desvendar como foi essa evolução nesses últimos anos e falar de futuro. Mas, obrigado, viu, pela presença aqui. Obrigado a você, Bruno. É uma honra estar aqui desde o começo. Eu conheço você há muitos anos e você foi um precursor de tentar colocar em livros assuntos que ninguém entendia, ou que tem muito pouca, ou regulamentação que muda muito. Então, você foi... E você é uma referência, inclusive, para vários estudantes de direito falar, onde eu encontro isso? Onde está o livro disso? Olha, livro assim não, mas tem o Bruno Diniz, pode ler lá que você vai entender bem o assunto. Então, ele é um instrumento de trabalho do escritório dos advogados mais novos que gostam muito de ler seu material. Então, parabéns aí pela iniciativa. Maravilha, me sinto honrado por isso e aquela coisa, né? Assim, acho que o grande problema de tentar escrever a respeito disso é sempre cair na seara da coisa que é muito dinâmica, né? Exatamente. Eu acho que o primeiro livro dele deu um contexto histórico que ajudou a embasar. Inclusive, a gente está no trabalho aqui para buscar uma edição nova, para dar um update de algumas coisas. Mas obrigado aí, de fato, pelo overview, por esse feedback sobre o livro. Mas, Bruno, vamos para poder falar, antes de falar de fato um pouco sobre o tsunami regulatório, todos esse impulso que a gente viu aqui no Brasil, eu queria falar um pouco da tua trajetória. Por mais que você tenha aí, acho que a boa parte da tua trajetória tá no PNA aí, mas olhando um pouco para trás, tá? As suas aspirações antes de você entrar nesse mundo jurídico bancário, e depois a gente segue um pouco falando do mundo atual. Perfeito. Bom, como todo estudante de direito, eu fiz PUC, naquela época as três grandes faculdades, né, que existiam era PUC, USP e Mackenzie. Eu acabei entrando na PUC e comecei a trabalhar logo cedo. Pais italianos, mãe muito ciumenta com namorada, não queria dar dinheiro para eu sair, então tinha que começar a trabalhar logo. Então foi uma iniciativa minha, eu comecei a trabalhar com um senhor italiano, fazendo serviços administrativos quando eu tinha 18 anos. Naquela época eu parei de nadar, eu nadava, competia, tá? Aí eu parei de nadar, comecei a ganhar meu dinheirinho e tal, e na sequência eu acabei entrando num processo seletivo da Mastercard. Sim. E acabei entrando estagiário, ainda como Sim. estagiário. Eu era, naquela época, segundo ano de Direito, são 5 anos, né? Sim. E na época eu entrei na Mastercard e notei uma coisa, eu era o único estudante de Direito, o resto era tudo administração da GV, então eu era meio um peixe fora d'água. Mas foi interessante, eu acabei trabalhando 6 meses nessa época, e aí um sócio, que hoje já sou do escritório, o Paiva, acabou indicando que fazia PUC, eu era calouro dele, acabou colocando lá meu currículo, e eu digo que a vida é formada por acidentes. E o acidente foi, como eu trabalhava na Master, eu acabei sendo chamado, e naquela época quem administrava o escritório chamava Clemência Walters, né, era sócia gestora do escritório, ela me chamou e falou, eu tô vendo aqui que você trabalha na Master, cartão, né? Negócio de cartão, então, a gente tem uma área aqui bancária, então eu vou te colocar na área bancária. Olha só. Aí eu falei, tá bom. E eu não tinha ideia do que ela estava falando, do que era a área bancária, então foi o primeiro acidente. Eu acabei entrando na área bancária e pelo meu pouquíssimo background de cartão, eu acabei juntando nesse pessoal que trabalhava com bancos. Qual foi o ano que foi sua entrada lá? Eu entrei me formei em 90. Eu entrei em 90. Entrou em 90. Aí você estava num contexto que aí acho interessante a gente já puxar um pouco isso, é que imagino que o mundo do direito bancário, quando você ingressou lá, ele tinha certas características, um métier de operações que são feitas ali. Como é que foi esse contato com o que se fazia de direito bancário naquela época, né? E também quando é que a gente viu esse clique, né? De você, na tua atuação, falar, poxa, tá com um ritmo diferente, alguma coisa nova no ar. E assim, olhando até para contexto global, antes de falar de Brasil, talvez, capturando percepções assim. Claro. Olha, eu posso dizer uma coisa. Esse ano eu faço 33 de escritório.
Tá? Olha só. Eu nem percebi esses 33 anos. E isso explica um pouco. Desde o começo, se você olhar as regras bancárias, teve uma grande atuação do Banco Central já na época. Quando eu comecei a trabalhar, foi a primeira entrada do Brasil na Basileia. Então, os bancos tiveram que se adaptar à Basileia. Então, teve um volume de regulamentação grande. Sim. Então, quando a gente fala o tsunami regulatório novo, já no passado existiam umas mudanças estruturais complexas, né, de uma mudança de sistema de contabilização e capital de bancos. Junto com isso também, a gente teve épocas de hiperinflação, fim da hiperinflação, e você começava a ter estabilidade financeira. Com o fim da hiperinflação, vários bancos que existiam só pela hiperinflação começaram a ser questionados a existência deles, o modelo deles. E aí isso fez com que houvesse M&A. Então, além de toda a regulamentação, já tinha muita M&A. E nessa época também, nesses anos iniciais, teve muita entrada de banco estrangeiro. Ah, você também pegou, é verdade, você pegou também, o surfou pós-real ali, quando começaram a vir muitos desses caras, entenderam o mercado, alguns recuaram, Exatamente. Aí, então, a gente pegou toda essa entrada desses bancos, então, criação de banco do zero, compra de banco com dificuldade, porque o próprio Banco Central falava, olha, esse banco aqui está indo mal, você não quer comprar com o seu passaporte de entrada? Sim. Né? Então, teve muito esse movimento de M&A. E também nessa época, que começa a chegar perto já desse mundo, teve uma, aspas, bancarização da atividade de cartão. E o que era isso? No passado, o mercado, obviamente, as administradoras de cartão de crédito eram normalmente empresas não financeiras ligadas a bancos. Sim. E o que aconteceu veio na época desses vários planos, a famosa CPMF, que era aquele tributo, o imposto do cheque. Você pagava lá um percentualzinho toda vez que você pagava, emitia, que era fazia provisório um cheque. E depois era, exatamente. Virou permanente, né? Virou permanente. Só que a regra tinha uma exceção, que dizia assim, que todos os pagamentos feitos por instituições financeiras não pagavam esse imposto. Então, vários dessas administradoras de cartão decidiram bancarizar, virar bancos. Então, na época, a gente trabalhava muito para a American Express, e a American Express falava assim, não, então, ela que emitia o seu cartão. A American Express era atividade proprietária, diferente de Visa e Master. Ela falou, bom, então eu vou virar um banco. Então, a gente teve muito trabalho também, e aí outros players que também emitiam cartões de varejistas e tudo, que ligado sempre a um banco, acabaram também migrando para esse modelo. Então, teve muito movimento de bancarização da administradora de cartão de crédito, que esse era o nome. Interessante. A gente pode ver, então, assim, a gente teve um impulso de eficiência do mercado baseado em regras, né, globais. A gente tem Basileia, então isso teve essa adequação que acabou levando a um expurgo, de certa forma, uma seleção natural ali do que a gente via. E também a adaptação a contextos de regras novos, fazendo bancarização dessas operações paralelas das instituições. Aí você começa a ver também toda essa composição prudencial aqui dos grupos econômicos dentro do mercado financeiro também, né? Exatamente. E também já, assim, falando de década de 90, meados de 90, a gente começa a ver impulso também tecnológico dentro dessas instituições, né? Exato. Na verdade, o impulso tecnológico, as instituições, claro, algumas sempre foram mais tecnológicas, mas o impulso verdadeiro veio de fora. Sim. Porque o mercado é um mercado fechado. Então, você não tinha um grande interesse. E, na verdade, a entrada dos vários bancos que fizeram, né? Que os estrangeiros, a maioria saiu. Né? Então, a competição, até por vários motivos históricos, motivos de competição, e um dos grandes motivos da dificuldade em competir, na verdade, são duas variáveis. Né? Um é a falta da tecnologia, o que obrigaria você a gastar muito em infraestrutura física. Então, abrir 5 mil agências, como é que eu faço para competir com o Itaú, com o Bradesco? Sim. Então, isso era muito caro. Então, CAPEX muito caro. E o segundo, o nosso modelo bancário, por, de novo, motivos históricos, e nada é proposital, nada é malvado, e os grandes bancos são malvados, não é isso, são fatos que acontecem. O acesso à informação de crédito, ela foi feita no modelo do crédito negativado sim. E não do positivo. Então, até para efeito de competição, o acesso à informação de um entrante é muito mais limitado, porque ele não tem um relacionamento com o cliente há 15, 20 anos. Sim. Então, o novo player não conhece o Bruno, enquanto o Itaú ou o Bradesco conhece o Bruno. Então, eles têm uma vantagem competitiva. Então, esses dois fatores são vertentes importantes que fizeram com que vários desses players internacionais entrassem aqui e falaram, puxa, muito difícil competir nesse mercado. E sem também contar que esses outros bancos brasileiros são bons. Sim. A gente não pode também descartar. São eficientes. A tomada de decisão numa instituição financeira acostumada com plano econômico e hiperinflação, ela é muito mais rápida do que um banco tipicamente americano, que tem um processo matricial de decisão, que você sobe, desce. Não tem essa dinamicidade. Então, isso também são fatores que contribuíram para a dificuldade desses bancos entrarem nesse mercado. Sim. Mas, de fato, a tecnologia, o grande pulo, ele surge
com as fintechs, com a regulamentação de 2013, 2010, você já começa a ver esses movimentos. Então, de fato, acho que a tecnologia não foi impulsionada pelos bancos, que estavam confortáveis na posição de competição, né, pelo mercado, e muito mais pelos entrantes. E aí, sim, essa mudança foi radical. Tecnologia no ponto de vista, assim, a gente vê avanços desde coisas mais internas, operações mais internas do que o banco consegue acomodar, mas um impulso mais forte. E também tem a ver com a próprio nível de adoção de instrumentos, né? Desde do celular e tudo isso também deu um pano de fundo. É meio que um processo irrefreável, né? Assim, vai enchendo até que o dique estoura, né? Assim, aí... Mas aqui eu acho que teve esse processo de estourar o DIC, ele foi interessante porque também promoveu esse tsunami de uma forma cadenciada, né? Isso. E aí mas olha, um comentário só que vale a pena. O Brasil, ele em 2000 criou o TED, que sim. Já é um tipo Pix, não é 24/7, mas ele já settle em velocidades super rápidas, em alguns minutos. E isso foi feito principalmente por causa da inflação. Então, o Brasil, ele sempre foi, e aí, falando um pouco de tecnologia, claro, os bancos não tinham tecnologia, claro que tinham tecnologia, tanto que o sistema de pagamento do TED DOC era um sistema, em 2000, algo super inovador, que nem existia em outros países, que você mandava o cheque no correio. Sim. Então, a verdade é que, sim, o Brasil sempre esteve à frente. Agora, essa tecnologia que a gente vê disruptiva, ela realmente vai surgir um pouquinho depois. E aí vem um ponto assim, antes até... O próprio lance do sistema de pagamentos brasileiro, né? E a gente tem TED em cima disso e tal. Ele também não formou um pouco das bases da forma como o Brasil enxerga esses sistemas interoperáveis, porque na verdade a gente tem ali uma interoperabilidade dentro dessa centelha aqui, como foi o SPB. E aí, quando você transpõe isso para a realidade do Pix, você tem uma interoperabilidade ainda mais ampla e que acomoda novos players de uma forma mais intensa. Mas quando a gente olha lá fora, eu sinto, até nas andanças aqui na América Latina mesmo, que isso não é muito usual, assim. Eu acho que eu sinto que é um formato diferente que eles fazem. Muita coisa proprietária e a integração também, a interoperabilidade não é tão boa. Você vê um pouco isso mesmo, Bruno? Eu vejo, e você tem razão, né? Quando o Pix foi lançado, o modelo do Pix ele foi baseado nos sistemas de pagamento que existiam antes, que é um sistema em que as pessoas aderem. Sim. A grande diferença é que era um sistema privado, era detido pelos bancos, uma associação. Sim. Mas esse modelo, sim, ele foi a grande linha mestre do Pix, com a diferença que é detido pelo governo e a entrada é uma entrada mais inclusiva comparado com os modelos privados, que tem custos, que tem talvez questões competitivas, né, que influenciavam. Então, talvez tenha um certo conflito de interesse. Então, acho que esse é o modelo. E, de fato, a gente olhando um pouco a América Latina, e o Pix foi o grande exemplo para a América Latina, e mostra como o Brasil parece que é os 5 anos na frente dos outros países. Exato. E no escritório, a gente, por exemplo, a gente ajuda o Banco Central da Colômbia a entender o modelo Pix, porque eles querem lançar o modelo Pix. Aí, no Peru, veio fazer perguntas, fala, me conta como é que funciona. Sim. E aí, o que a gente percebe é que em alguns países, na América Latina, a ideia de fazer o Pix ele continua seguindo a lógica dos players privados. Sim, exatamente. Então, e isso é uma das críticas que se fazem, né? Que você fala, mas esse sistema privado vai ser inclusivo? Ele vai permitir o competidor entrar e competir, tirar market share? Até que ponto ele tem uma governança que permite isso? Essa é uma dúvida. Agora, isso é uma realidade também, porque você não, talvez o Banco Central daquele outro país não tenha essa capacidade técnica nem financeira para montar um sistema agnóstico público. Então, já estou falando de infraestrutura pública e aquela coisa, né? Eu até em conversas com alguns desses reguladores, inclusive eu falei um tempo atrás com o regulador do Uruguai. E aí o pessoal basicamente falou, Bruno, é o seguinte, a gente tem um país aqui com volta de 5 milhões de habitantes, 6 milhões, a gente não tem nem mão de obra, gente aqui, nenhum mercado que justifique isso, e já existe a dinâmica de se deixar que o próprio a iniciativa privada trabalhe esses elementos. Então, eu acho que tem elementos a se pesar aqui de tamanho de mercado também, igual, por exemplo, talvez o impacto disso no mercado colombiano é bem diferente de um mercado menor como o mercado uruguaio. Então, e essa própria dinâmica. Até falando no Chile, eles também falaram, não, a gente está acostumado com os próprios entes privados juntarem ali e fazerem um sistema e o quanto que a disposição para se manter uma infraestrutura pública e o quanto o bem comum disso, quanto que isso
se encaixa na agenda, de fato, para se justificar a agenda de inovação, como a gente tem a BC Hash aqui, né? Exato. E tem um terceira variável que eu percebo isso, que o Brasil mudou, é a influência política dos grandes bancos junto ao regulador. Sim. Então, em alguns lugares, algumas jurisdições, claramente, o Banco Central ouve muitos bancos que são sistemicamente relevantes e, de fato, ele não ousa. O Brasil foi sempre assim. E, de fato, teve uma mudança e falando, olha, o exemplo do Open Finance. Você não quer entrar? Então tá bom. Então vamos começar um processo aqui, vamos punir quem não está cumprindo a regra. Então, esta mudança de paradigma de política e influência foi importantíssima no Brasil, que é isso que eu acho que os outros países precisam enfrentar. São estágios diferentes dessa discussão, né? E falando sobre... Aí a gente está, de fato, entrando na seara das transformações regulatórias que viabilizaram mesmo, foram viabilizadoras para toda essa transformação, né? E fomentaram competição, inovação e tudo isso. Quais foram os principais marcos mais significativos e alterações que você viu? Sobretudo... mexendo em dinâmicas de funcionamento de coisas que já eram muito de uma forma aqui e acabou mexendo com o setor. E também eu acho bacana, além, falando um pouco disso, você sempre cita muito da influência do mercado de capitais no impulsionamento do que a gente vê de revolução fintech aqui do Brasil. Acho que isso pode ser um ponto interessante, se tiverem outros ângulos também para explorar, porque eu acho que é uma reflexão super válida para a gente entender o que está aqui, bem ir fundo nesse mecanismo, né? Claro, acho que aqui tem alguns tópicos que mostram o processo. Não é uma coisa única, mas é o conjunto, né? Acho que o primeiro grande mudança tem um estudo de 2010, feito pelo Banco Central, analisando o mercado de pagamentos. Sim. E mostrando como ele é verticalizado, que os bancos fazem acordo com as bandeiras e que nenhum pequeno player consegue entrar. Então esse foi um primeiro estudo que mostra a primeira intenção do Banco Central, falando, olha, se a gente não mexer nisso, não adianta, porque qualquer pessoa que entra para competir, ele vai passar por uma infraestrutura de pagamento que já tem um pedágio, ele vai ser sempre mais ineficiente para o cara que entra do que o cara que já está lá dentro. Então, esse modelo tem que ser mudado. Então, acho que em 2010 tem isso. Também em 2010 teve um caso importante de uma plataforma de empréstimos. Sim. Está no meu livro, inclusive. Exatamente. Que ele permitia as partes se encontrarem no marketplace e fazerem empréstimo entre elas. Sim. E ainda tomou-se o cuidado na época de ficar limitado o juro à lei de usura, ou seja, não era um juro bancário, teve até esse cuidado. Não obstante tal fato, isso começou em 2008, 2009, essa plataforma foi punida sumariamente com a alegação de que atuava como instituição financeira. E aí teve processo administrativo e criminal. Sim. E isso fez com que desse uma atrasada no Brasil a entrada dessas fintechs de crédito naquela época. Porque isso Mas eles tiveram bastante criatividade para poder... Claro. É que eu falo aqui a gente tem a questão, o dilema do pioneiro aqui é diferente. Na verdade, o cara tá abrindo um piquete picada para o resto... passar por cima e seguir. Exatamente. Ele meio que se sacrifica em prol do setor. Foi. Mas aí o mercado mesmo arrumou mecanismos de forma de exatamente. Serviu, né? de parâmetro para entender, mas também, conversando com o Banco Central em 2013, eu fui muito honesto. Falei, gente, essa postura que vocês tomaram com essa plataforma foi uma postura totalmente negativa contra a inovação, que não combina com a agenda do BC, que era o BC+, na época, do Ilan. Sim. Então, assim, vocês precisam corrigir o passado. Eu entendo a preocupação, mas ele é totalmente... Vocês passaram a mensagem errada, vocês precisam mudar a mensagem, senão você não vai atrair. Você queimou em praça pública um case... Mas é porque também estavam vindo de uma... E eu entendo que teve a agenda que foi um balizador, o BC+, né? Exato. Mas antes tinha a forma de atuação cartesiana, de, cara, isso não pode do jeito que tá. Acho que não tinha, talvez, uma conversa interna entre o quanto essa agenda é nova e está guiando aqui a forma como a gente costuma fazer as coisas dentro do setor, né? E punir. Agora, tem um fato que está nos bastidores, que não é tão público, que é meio técnico, que é o seguinte, até então, só para entender, né? Quando um banco comete algum problema, ele é sujeito a um processo administrativo sancionador, tá? E esse processo, normalmente inicia com o próprio Banco Central que detectou uma irregularidade, aí você pode apresentar uma defesa para o próprio Banco Central, que normalmente você perde, e aí você recorre para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é um órgão paritário formado por setor público e privado, né, e que analisa questões de CVM e Banco Central. E nesse órgão se discute questões técnicas. E nós tivemos um caso que foi talvez a mudança, que era justamente o entendimento do Banco Central até então, era atuar como instituição financeira é alguém que capta recursos ou
intermedia recursos ou empresta recursos. Esse era o entendimento. Sim. E aí a gente teve um caso importante que a gente foi defender lá no conselho, a gente ganhou o caso em que falou, não, você tem que olhar o conjunto das três coisas. A mera intermediação não poderia ser uma instituição financeira, porque você tem que ter um lado captar, intermediar e emprestar. Isso sim é uma atividade, porque senão qualquer empresa que faz um empréstimo de interesse do grupo econômico estaria na regra. Então vocês têm que tomar cuidado, porque se você interpretar desse jeito, você tem um monte de gente cometendo crime. E aí teve sim essa mudança nesse julgamento, o que permitiu até para o Banco Central agir, né, com base nisso, falar, bom, então tá bom, então a mera intermediação não é, então a gente consegue agora criar, é aí que vem a segunda grande mudança, que foram as instituições de pagamento. E aí o Banco Central vai no Congresso, aí para todo mundo entender, né, o Banco Central ele regulava até então só instituições financeiras, que tem uma base legal específica, então banco, distribuidora, corretora, financeira, leasing, essas são instituições financeiras. Ele vai no Congresso e fala, olha, eu preciso regular pagamentos, mas o meu mandato desta lei, que é a Lei 4595, ela não prevê pagamento. Então eu preciso, do ponto de vista legal, receber esse mandato. Aí surge a Lei 12865, que dá ao Banco Central, Conselho Monetário e Banco Central, o poder de regular pagamentos. E aí talvez foi, acho que o movimento mais bold que eu já vi de um regulador. Ele vem e fala assim, olha, agora você pode ser um emissor de cartão de crédito, você pode ser um e-wallet ou um pré-pago, né, que você pode receber depósito dos clientes, e você pode agora fazer a maquininha, credenciamento de cartão. Legal. E para isso, você não precisa de qualquer licença minha do Banco Central. Você começa a operar, e quando você bater uma determinada volumetria, você continua operando e vem pedir aqui autorização comigo. E você para pensar e fala, pô, quer dizer que qualquer um podia receber poupança do povo e montar um e-wallet e daí desaparecer com o dinheiro? Sim, o Banco Central arriscou. Ele arriscou que isso pudesse acontecer. Mas tinha segregação patrimonial, né? Então, sim, até teria. Mas antes da regulação, não. Se você começasse a operar sem regulação, em tese, não teria, sabe? Porque você não passou a ser regulado. Tinha uma discussão jurídica se valeria a segregação. Nosso entendimento é que não valeria. E deu algum pau nesse processo? Não deu. Aliás, teve um caso que a norma foi implementada, que era o caso do Banco Neon. Ah, sim. Lembra do Banco Neon? Claro. O Banco Neon ele emprestou a marca Neon do Neon Pagamentos, era um banco, quebrou e tinha saldo em conta de pagamento de cliente. Sim. E o saldo foi preservado, porque na lei, mas era um banco, era regulado. Sim. Mas não teve nenhum abuso, a gente não teve nenhum caso de as pessoas que aproveitaram essa regra. De fato, essa regra serviu de uma entrada massiva desses players como Nubank, Neon, PagSeguro. É aí que surge, porque ele justamente ele cria, ele elimina qualquer tipo de custo de entrada, mas ao mesmo tempo ele vai nas bandeiras e fala assim, olha, essas regras de entrada para você operar, você não pode mais, tem que mudar essa regra. Essa regra tem que ter critérios objetivos. Então, se alguém quer ser um emissor de cartão, se alguém quer ser um credenciador, você tem que necessariamente dizer quais são os critérios objetivos e se ele cumprir, ele entra. Você não tem qualquer outro critério subjetivo. Sim. Então, essa combinação de entrada fácil e mudança nas regras foi talvez o grande incentivo do mercado de pagamentos que mudou o paradigma do que a gente entende hoje. E junto com isso, você vê empresas, Neon, Nubank, PagSeguro, que já vem com tecnologias diferentes. Sim. Então, o próprio Nubank, eu lembro que a gente ajudou a criar, ele já não fazia o Know Your Customer físico. Ele já vinha com uma tecnologia, mas a regra na época nem previa isso. Na verdade, ele está endereçando a questão, mas ele está trazendo novas formas, novas ferramentas para se resolver tal elemento. Até porque ele está pensando do zero, né? Também, né, Bruno? Ele é um cara que não vem com, talvez, um vício ou com várias... um legado ali de esse é o ponto importantíssimo. Ele já vem com uma nova tecnologia de programação que é diferente dos bancos tradicionais, que tem um legado, que não podem simplesmente trocar esse sistema. Então, naturalmente, ele já traz a nova tecnologia que seria muito difícil para um grande banco implementar se não tiver um processo de competição muito agressivo. Demolir tudo e começar. Exatamente. E aí, poxa, interessante. E aqui tem um ponto importante do regulador. Né? Quando você vem e fala assim, eu posso fazer o Know Your Customer fazendo isso, é tão bom quanto? O Banco Central olha e fala... Interessante, porque a regra não fala bem isso, mas dá para interpretar que você pode fazer assim. Que tem a ver com aquela interpretação mais holística das coisas que deflagrou esse movimento que você... instituições de pagamento que você descreveu agora, né? Exatamente. Então, você percebe aí é um conjunto de coisas, né? Essa regra agressiva, um banco central mais permissivo, buscando essa entrada massiva e também, obviamente, a sorte de você ter um mercado muito líquido de venture capital.
que tinha muita vontade de investir, em comprar, de colocar dinheiro, mesmo que a empresa estivesse perdendo dinheiro no tempo, para conquistar o mercado. Então, é aí que, né, foi o grande mola. Né? É a conjuntura de fatores, né? Se você vê assim, foi criado ali o veículo que permite a atuação de... O próprio Nubank não estaria aqui, talvez, não, ou teria um tempo diferente de mercado se ele não tivesse entrado ali para pegar essa casca que permitiu ele navegar. Mas, ao mesmo tempo, e aí que entra uma questão, você é permitido fazer várias coisas que habilitam uma atuação de um neobank, basicamente falando. Mas a gente não tem aquele lance banco, não é, o cara não está sujeito a Basileia, ele não tem efeito multiplicador do dinheiro, ele não capta aqui para poder emprestar ali, tem a questão de segregação, né? O recurso fica apartado de forma que se quebrar tá preservado, mas o que vai dar, de certa forma, um impulso para fazer aquilo que o banco faz foi o mercado de capitais. Exato. Que aí ele não está captando dentro ali das duas pontas, fazendo essa operação de banco, mas ele tem tudo que dá para fazer e vem um cara de fora e injeta, né? Eu acho que seria interessante falar um pouco da... Então, lembrando, né? As lições de pagamento, que tem regra própria, ela prevê pagamentos. Sim. E o crédito do cartão de crédito é diferente do empréstimo. Exato. O crédito eu acredito que o Bruno Diniz vai me pagar no final do mês o extrato. Isso não é financiamento, isso é dar crédito. Eu acredito que, do verbo credere, eu acredito que você vai me pagar, que não é financiamento. Por isso que o Nubank, quando entrou como uma IP, ele podia fazer isso. Só que como é que fazia o rotativo? Aí vamos usar a criatividade. Um banco pode emprestar? Sim, o banco empresta, tá? E o banco pode ceder empréstimos que ele gera na carteira? Aí se você olhar a regra, ele diz assim, um banco pode ceder para dentro do sistema financeiro nacional, ou seja, para outros bancos, ou para fora do sistema financeiro nacional. A única condição é que quando um banco cede os seus empréstimos para fora do sistema financeiro nacional, ele não pode garantir, não tem direito de regresso, ou seja, tem que ser um true sale. Em outras palavras, tem que tirar do balanço e sai do balanço do banco. Sim. E aí você continua lendo a regra e fala assim, tem uma periodicidade de quando esse empréstimo... Não tem também. Puxa, então vamos lá sentar com o pessoal do Nubank, como é que a gente pode fazer o rotativo? Vamos fazer uma parceria com um banco que vai emprestar, então de fato quem empresta é o banco, só que na sequência esse banco não quer ficar com esse empréstimo. Sim. Quem é? Nubank. Ninguém conhecia Nubank, eu não vou querer ficar com esse risco de crédito, não conheço. Então eu vou vender de volta para a própria Nubank ou para... E aí entra, quem que poderia comprar isso? Olha, existem veículos de securitização. Sim. Então, uma securitizadora que emite debêntures, capta dinheiro, pode comprar recebíveis empréstimos. Sim. Ou um FDIC, que capta recursos, né, no mercado, via cotas, e usa esse dinheiro para comprar esses recebíveis, que pode ser um empréstimo. E qual que é a beleza? É que se você faz um endosso de uma CCB, de um contrato de empréstimo, que é um título de crédito, você herda esse título de crédito, inclusive com as condições financeiras, os juros, que são acima da lei de usura. Porque quem emprestou é banco e banco não está sujeito à lei de usura. Então, se eu colocasse isso num veículo tipo o FDIC, que compra esses recebíveis, existe aí um segundo ponto, é que o FDIC ele não é uma empresa. Sim. E, portanto, ele não paga imposto. Então, todos os juros que vão entrando nesse fundo, eles não são tributáveis, há um diferimento de imposto. E aí, obviamente, como tudo na vida, né, junto com morte e impostos, né, são coisas fundamentais, né? Os investidores estrangeiros que na época entravam no Brasil para comprar cotas do FDIC, primeiro, não pagavam imposto sobre esses juros, e lembrando que a gente está falando de juros muito acima do mercado americano. Sim. Porque aqui no Brasil, né, o custo de captação do funding, o custo da taxa básica dos juros sempre foi mais alto, o risco país. Então, a taxa de juros do cara que toma emprestado sempre foi mais alta. Então, ele comprava esse papel via fundo, com diferimento de impostos. Sim. Esse fundo ele compensava lucros e prejuízos sem pagar imposto. E em algum momento, na hora que esse cotista estrangeiro decidisse sair do fundo, ele vende essas cotas e vai pagar ganho de capital, que é a diferença de quanto ele colocou e quanto volta. Então ele colocou R$1 bilhão, volta a 3, ele vai pagar 2 bilhões, 15%. 15. Então, na conta de um americano, e aí nesse aspecto, os Goldman, Morgan Stanley foram os grandes precursores desse mercado, e que também, obviamente, se interessavam por tecnologia, gostavam dessas empresas, falaram o seguinte, olha, eu vou comprar essas cotas, vou investir aqui com você, no final do dia eu vou pagar 15%, que eventualmente eu consigo até ter um retorno desses 15% por conta tributária da lei americana, então eu vou ganhar uma taxa de juros, mesmo comprando um hedge, porque as operações são em reais, ainda muito acima do mercado. Puxa, me interessa muito, então eu vou convidar os meus clientes e eu mesmo, o proprietário, vou investir.
Sim. Então, o que aconteceu é que este mercado de crédito, antes mesmo das fintechs de crédito, já tinha esse modelo. O banco empresta, cede para um FDIC, esse FDIC compra tudo isso, então ele dá liquidez para essas operações e ainda o investidor tem um incentivo, porque ele paga muito menos imposto. E aí, com a tecnologia de crédito aprimorando, né, eles começam a ver, puxa, mas o default rate, sei lá, da Neon é menor do que o padrão dos bancos, porque esse cara usa outras fontes de tecnologia, Sim. outras fontes de informações para dar crédito. Puxa, então eu vou colocar mais dinheiro no fundo, porque eu estou indo mais retorno. Então, isso faz com que esse mercado vai crescendo e coincide em 2017 com a criação das fintechs de crédito. Ah, sim. Que é justamente o modelo que começou muito nos Estados Unidos e que teve essa parada em 2010, que são as plataformas de peer-to-peer lending, que o Banco Central, olhando esse modelo de, o banco, eu tenho uma plataforma que acha o cliente, ela tem tecnologia de crédito, só que ela não pode emprestar, ela faz uma parceria com um banco que vai emprestar, mas eu preciso de alguém comprando esse negócio. E aí tem o FDIC. Sim. Então esse modelo circular, né, de que alguém origina, o FDIC compra e você tem uma plataforma, foi justamente o modelo que o Banco Central se inspirou para escrever as regras das sociedades de crédito direto Sim. e das sociedades de empréstimo entre pessoas, que são instituições financeiras, que podem emprestar, mas não tem Basileia. Por quê? Porque ela só empresta com capital próprio. É balance sheet lending, né? Exatamente. E aí também, na verdade, eles são um mini banco, né? Eles são ali uma versãozinha light para poder operar e poder fazer essa operação de crédito. Mas você bem descreveu, né? Assim, esse modelo dessa sessão, tudo isso já acontecia antes das fintechs de crédito. Mas no contexto de fintech de crédito, vocês meio que foram os primeiros players a assessorar nesse sentido. E o primeiro player a fazer isso foi de fato o Nubank ou foi algum outro? Não, a gente tem uma empresa chamada Enova. Ah, foi a Enova. O Rafael. O Rafael, exatamente. Quando começaram, e aquela coisa máxima, né? Eles tinham lá nos Estados Unidos o que eles chamam de payday loans, que é o payroll loans, né? Sim. Que é o cara toma emprestado na hora. Ele queria vir com essa ideia no Brasil, né? E daí, obviamente, eu quero fazer como eu faço lá, porque lá nos Estados Unidos você pode emprestar recursos próprios. Sim. Você não pode captar sem ser banco, mas você sendo uma empresa não regulada, lá você pode, como por exemplo pode na Colômbia. Sim. Né? No Brasil, emprestar, né? Que aí o sistema que é limitado, você tá jogando no teu Só que bolso. No Brasil, pelas regras da época, não, você não pode fazer isso. Então, ele veio para cá, eu quero fazer esse modelo. Eu falei, esse modelo não vai dar, senão eu vou ter que apresentar o meu criminalista, né? Não vai dar certo. Vamos fazer um modelo diferente. E aí, a gente até começou usando uma outra regra bancária que chama Operação Ativa Vinculada. Ah, sim. Então, a gente fez uma parceria lá com a Sorocred, na época. Só que e aí a gente testou primeiro o modelo de Operação Ativa Vinculada. O que é isso? A plataforma tinha toda a tecnologia de front que o cliente ajudava. Você quer tomar um empréstimo. Quem emprestava era a Sorocred, só que a Sorocred não queria carregar isso no balanço. Então, uma das alternativas foi, a própria Enova faz um depósito no banco Sorocred, naquela época era uma financeira, coloca um depósito e esse depósito ele é vinculado às operações ativas, os empréstimos que ela gera. E se o empréstimo não paga, ele não é obrigado a pagar o depósito. Ou seja, é um depósito condicionado à performance do ativo subjacente. E esta regra é uma regra antiga para burro, que existe até hoje, que ela foi criada para... Porque quando você liga o depósito, a operação passiva com a operação ativa, o banco é dispensado de cumprir Basileia. Então ele não pesa no balanço. Então a gente usou isso, porque a Sorocred falou assim, olha... Repaginou, pegou a regra lá dentro de um contexto diferente. Exatamente. Então esse foi o primeiro modelo. E aí com o crescimento do volume, aí começa a fazer sentido você ter um veículo de securitização. Sim. E aí entra as securitizadoras, entra os FDICs. Então o primeiro precursor, de fato, foi a Enova, que fez a Simplic, né? Que foi esse modelo e que também chamou muita atenção do Banco Central. E aí, olhando um pouco o passado dos casos que deram errado, né? Essa punição que essa outra plataforma teve, quando a gente montou esse modelo que usava uma regra bancária de operação ativa vinculada, quem emprestava era o próprio banco, o banco segurava no balanço, nem vendia, né? Eu tinha uma tese até mais conservadora. Ele fez o primeiro teste, né? E o teste foi um negócio absurdo. Ele conseguiu emprestar, entre aspas, né, no Brasil todo, usando só o celular, com a mesma cobertura do Bradesco e do Itaú, sem ter uma agência. Aí já mostrou que tremendo diferencial de poder entrar sem agência, sem espaço físico, totalmente digital, sobre essa nova roupagem aqui regulatória para acomodar esse tipo de operação, né? E eu preocupado, falei, puxa, né, esse negócio vai chamar atenção, os bancos vão ficar incomodados, por que a gente não vai lá para o Banco Central? Sim. E aí você vê a diferença nessa época já, que era 2013, que eles falaram, olha, tem um caso assim, a gente queria mostrar o modelo. Claro, marcaram reunião,
15 pessoas de vários departamentos, departamento de conduta, fiscalização, procuradoria, departamento de normas, todo mundo lá. E aí, naquela época, estava o Rafael lá, ele contando, mostrando os resultados do modelo e, obviamente, mostrando o modelo. E eu estava lá falando, puxa, espero que eles aprovem o modelo, né? E aí acabou a reunião, o Otávio falou, olha... Eu acho que o modelo tá ótimo, você está seguindo todas as regras, eu já respirei aliviado, né? E ele falou assim, puxa, muito interessante, quer dizer que você emprestou sem ter uma agência? Só e você consegue ver, olha, pelo GPS aqui dos telefones, né? Eu consigo ver, né? Onde eu emprestei, olha, e aí mostrava o mapa com as bolinhas, olha, eu fiz essa cobertura aqui. Ele falou, puxa, que interessante, a gente se incomoda se a gente continuar conversando? Olha só. Então, o Banco Central, falando com alguém aberta, não regulado, falando, eu queria te acompanhar. E foi nesse momento que fica muito claro que o Banco Central, você vê aquela luzinha, né? Aquela lampadinha falando, opa, eu acho que aqui tem uma coisa que a gente tinha que olhar com mais atenção, porque eu acho que a tecnologia que existe hoje é o vetor para a competição que a gente tem que vir para o Brasil. Então, é claro esse movimento. E aí surgem outras fintechs, outros modelos, até culminar nas SCDs. Sim. E, obviamente, o amadurecimento do mercado de capitais, que começa a falar, puxa, então quer dizer que essas fintechs de crédito não vão emprestar para a classe A e B, porque é muito difícil, porque os bancos já dominam, eles estão entrando na classe C e D. Que é inclusão, você tá abrindo a caixa preta aqui dentro. Exato, então é inclusão. E aí, esse cara tem uma tecnologia de crédito boa, lembrando que nos FDICs você pode ter cota sênior, cota subordinada, né? Então, normalmente, a fintech fica com cota subordinada, ou seja, aquela que toma o primeiro prejuízo. Sim. Então, esses bancos entravam com cota sênior, então eles já tinham uma outra proteção, né? Ou seja, eles ganhavam menos, mas estavam mais protegidos. Mas aí, se você olha nessa época a fotografia, você tem de um lado os grandes bancos que financiam as pessoas com base em depósitos. Então, sim. Né? E do outro lado, as fintechs que emprestam, financiam pessoas físicas ou PJs, PMS, que isso começa a surgir também, com base no mercado de capitais. O mercado de capitais financia através da compra e recebíveis. Então você vê que você cria esses dois modelos de negócio super interessantes entre mercado de capitais competindo com o mercado bancário em funding. E para os caras, principalmente os players de fora que vieram, é um pure play financeiro. Assim, cara, eu chego aqui, coloco meu dinheiro num país emergente com... talvez com novas formas de ter o outcome disso, porque eu vou presenciar na prática se o que ele está falando para mim, que ele está trazendo de componente tecnológico diferente, se traduz em menos default e tudo mais. Então ele está ali também fomentando esse mercado aqui no Brasil. E aí a gente pipocou de notícia, né? Eu lembro na época lá, Goldman Sachs fez uma operação de crédito com o Nubank, $400 milhões. Aí todos os caras entrando e fazendo esse fomento. Isso aqui foi uma dinâmica que deu muito certo no Brasil e que eu entendo, por tudo que você fala, que foi de fato o impulsionador do modelo de fintechs que a gente vê aqui efetivamente. Outros mercados mundo afora, visto que no Brasil a gente tem muita jabuticaba, a coisa funciona muito de um jeito, também tem esse mesmo impulso do mercado de capitais fazendo o negócio rodar. Como que você enxerga? Ou a gente tinha esse buraco, essa lacuna, que em outros países são muito mais bem explorados, em outros contextos, e aí o advento das fintechs acelerou a cobertura desse buraco. Assim. Então, acho que assim, são mercados e mercados, né? Sim. Acho que o mercado americano, muito fora dessa realidade. Acho que até o pessoal da Enova falava, né? Quando eles fizeram aquela operação e testaram no Brasil, eles emprestaram, acho que foram $500 mil em empréstimos, né? E foi desembolsado em 6 dias. Nos Estados Unidos, a mesma operação demorava 6 semanas. Então, tem uma questão cultural de acesso à tecnologia. E aí, de fato, os grandes bancos, eles não têm essa demanda, não se preocupam e, de fato, não tem. Então, Europa é um pouco mais próximo do Brasil, mas não com essa intensidade, né? Você tem modelos como N26, Revolut, né? Que são os casos que têm, de fato, um funding de securitização, de VCs comprando crédito, sim, mas nada do tamanho do Brasil. E esse é o ponto que chama muita atenção, porque o mercado de crédito no Brasil, nessa época, para a classe C e D, ele é inexistente. Então, você está falando de um mar azul gigante, com uma oportunidade de crescimento exponencial. Então, isso, de fato, não tinha nas outras jurisdições. Na Europa, é um mercado muito mais maduro. Sim. O lending, né, a proporção de lending com GDP é muito superior do que a nossa. Então, de fato, as oportunidades, o espaço de crescimento do Brasil é imbatível. Então, sim, modelos parecidos, mas nada com essa pujança. E é isso que eu acho muito tricky quando a gente fala, a gente compara diferentes jurisdições e tudo mais, né? Porque assim,
caramba, se a gente pega esses elementos de sucesso e tenta transpor para outra realidade, a gente encontra um monte de outros fatores de ecossistema. É você entrar, tipo, sai da savana e vai para a planície. Então, é um outro tipo de ambiente mesmo que não dá para dar um Ctrl-C, Ctrl-V, obviamente, né? Esse é o nível de complexidade. E o que também me faz lembrar até questões como o próprio Pix que a gente estava falando antes, né? Por mais que a gente tenta... e o próprio Banco Central deixou open source agora também, com esse interesse de levar para outros países, né? E a gente começa a ver como isso vai se traduzir na prática, mas esbarra nessas questões específicas de lugar. Por mais que, e aí eu faço o meu contraponto, quando você vê o modelo do UPI da Índia, eles estão ativamente indo para outros mercados internacionais, tentando levar o modelo deles e tudo mais. Mas a dinâmica é diferente, inclusive, porque ali nós não estamos falando de algo que é totalmente um banco central rodando aquilo, né? Então... E é engraçado, né, que olhando as outras jurisdições, você pega lá o FedNow, que é o sistema americano, né? Mas a gente teve outro dia uma aula para alunos de Stanford do curso de Direito. Eles vieram para o Brasil, estão fazendo uma viagem, e a gente começou a mostrar o modelo Pix. E uma coisa que um estudante me falou, sabe qual que é a diferença? É que no Brasil funciona e não funciona nos Estados Unidos porque o americano, ele não confia no dinheiro no governo. Cara, eu vi esse mesmo papo que eu tive na Money 2020 ano passado. Exato. Então, é uma desconfiança. Tanto que quem faz isso parecido é a Zelle, que é uma empresa privada. Em privado, ok. Mas deixar o dinheiro com o governo, monitoramento, saber o que ele faz com o meu dinheiro, a gente não confia no Estado. É outra mentalidade. Então, são fatores sociais e econômicos que têm uma influência direta. O Pix foi um sucesso, além do brasileiro ser um cara pró-tecnologia, explorar, gostar de coisas do gênero, tem a questão da segurança. Sim. Eu não quero dinheiro no bolso, eu vou ser assaltado. É verdade. Então você tem outros fatores sociais que é um barato você ver essas coisas, você começa a comparar e falar, puxa, como coisas de macroeconomia, microeconomia, questões sociais, culturais, elas conseguem fazer um negócio totalmente diferente de país para país. Isso aí realmente é o nível de complexidade que a gente tem que analisar toda vez que a gente pensa em transpor isso para outros contextos, né? Bruno, e tem aqui, assim, vocês fizeram todo esse encaminhamento dessas fintechs, a turma aí vem a Enova lá de fora querendo olhar para o mercado brasileiro, tem Nubank que nasce aqui e tudo mais, né? E esses caras nascem, obviamente a gente tá falando de um contexto de startup, nasce pequenininho, daqui a pouco pode virar um monstrengo aí. Vídeo caso do Nubank mesmo, que agora já superou várias instituições locais muito mais antigas e tal, por jogar um jogo diferente e que vocês participaram vocês foram meio que o coach em algum momento ali das jogadas que eles fizeram. Como é que vocês depois tiveram o clique também de falar, poxa, tá batendo muito, muito cara aqui, que talvez tenha um perfil bem diferente dos clientes bancários que vocês tinham, né? E como é que a gente acomoda esses caras? Então aí eu sei que vocês têm um modelo lá de aceleração e tudo. Então, só para rapidamente, como que vocês tiveram essa ideia e quais são os frutos disso também? Então, lembra que a vida é feita por acidentes de percurso, né? Sim. Que nem lá, trabalhei na Master e fui parar na área bancária do escritório. São acidentes de percurso. Aqui é um outro caso de acidente de percurso, né? Nós fizemos esse primeiro caso da Enova e no escritório, né, é muito comum que os estagiários, como fui eu, você trabalha nos casos junto com os sócios, com os associados. É comum, né? Sim. E a gente fez esse primeiro modelo da Enova, foi um sucesso, o Banco Central adorou. E aí tinha um estagiário chamado Jorge Vargas. Sim. Que era meu estagiário. Ele tinha entrado na área contenciosa, aí pediu para vir para minha área, a gente começou a trabalhar. Ele é um cara muito especial, né? Muito simpático. E ele, obviamente, trabalhou muito no caso, aprendeu muito, estudou muito. E eu lembro que a gente estava voltando de Brasília, saindo da reunião do Banco Central com todo mundo, né? Pela Enova, e falou assim, eu tenho um sonho. Eu falei, é mesmo, Jorge? Qual que é o sonho? Eu quero montar minha fintech. Falei, sério? E eu quero, então, começar a montar minha fintech e quero te contratar e não tenho dinheiro. Aí eu falei, Jorge, você tem carreira você é brilhante, você ser sócio aqui, fica aqui, é uma carreira ótima. Tentando reter o talento ali. Fica aqui, que é isso, fintech, você vai tentar, você vai quebrar a cara, tal. O advogado é um bicho conservador por definição. Sim. Ele falou, não, mas eu quero e eu queria muito que você me ajudasse nessa jornada. Como é que eu faço? Mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí começou no acidente, falei, tá bom, já vamos fazer o seguinte... Bom, vamos te ajudar a montar a empresa, vamos te montar toda essa estrutura, todos os contratos, né? E se você captar algum dinheiro, essas horas que eu estou gastando aqui, que eu vou computar no meu balde, você não precisa nem saber, vamos tentar combinar um percentual do que você captar? E aí, se eu conseguir, nesse percentual, cobrir as minhas horas e sobrar um pouquinho, putz, tá valendo, porque daí eu recuperei. Se não, também, pela amizade, pelo jeito que eu gosto de você é quase um filho meu aqui, vamos fazer.
Então começou assim. Então aí surge a Biva. Foi difícil vender isso lá dentro? Ou... Então, assim, o escritório, as pessoas... O escritório é um escritório muito discreto, né? Mas o escritório ele tem uma pegada de empreendedorismo super forte. Os sócios têm total liberdade para fazer. E aí, dentro da nossa área, na área bancária, né? A gente é uma área que tem uma área high performance, tem um volume de horas altíssimo, né? Sim. E aí, a conta que a gente fez foi, puxa, a gente podia pegar 20% ou 30% dessas horas que a gente vende para os grandes bancos, para a Nubank e tudo, e vamos jogar no risco, mas desde que tenha algum retorno, porque daí eu consigo aumentar o retorno dessa minha hora do que eu já ganho hoje, que tem uma margem maravilhosa, não tô questionando. Sim. Mas isso talvez... Te deu espaço para tentar dar uma ousada nesse... Então, pelo excesso de horas, pela quantidade de trabalho que a gente tinha esse espaço para arriscar. Porque cada sócio é como se fosse... Eu tenho que ser lucrativo para o escritório, claro. Né? Apesar que o escritório, você olha a longo prazo, mas do ponto de vista empresarial, cada um tem a sua business unit. Você é um P&L ali para cuidar e tal. E eu tenho que cuidar do meu P&L. Então a gente falou, putz, não vamos arriscar muito. Então a gente foi nessa lógica, né? E aí, aquelas coisas da vida, né? O nome do escritório na área bancária de pagamentos atraiu investidores. Então a gente começou a ajudar o Jorge. O Jorge, obviamente, é um cara muito simpático, né? E aí a gente começou a ter uma coincidência de clientes falando assim: eu quero montar a minha fintech de crédito, eu quero fazer meu peer-to-peer lending. E uma dessas foi a PagSeguro. Sim. E a PagSeguro falou: a gente quer montar esse modelo de peer-to-peer. E aí o Jorge já estava crescendo, já tinha feito uma captação. Eu falei: olha, se você quiser, eu te apresento para o Jorge, que é ex-Pinheiro Neto. A gente fez toda a parte jurídica do negócio, a gente acompanha ele super de perto, ele já teve os seus tombos, né, tudo que você pode imaginar, né, as pivotadas, né, de toda a startup. Sim. Ele falou: vocês olharam o cara? Eu falei: claro, não, tá aqui com a gente. Só que é o seguinte, hein, se você comprar o cara ou der dinheiro, eu vou ganhar. Não, super alinhado. Eu fico até feliz, porque pelo menos eu sei que tá chancelado. Aí me deu clique, eu falei: tá vendo? O nosso nome ajudando o cara gerou valor pro cara investir. É deal making, né, no final do dia. E aí quando você pensa no valor que alguns programas de aceleração entregam, de fato, uma Y Combinator e tudo mais, tem a ver também com a rede. Não é só objetividade no conhecimento ou no suporte de operação, ou de como você cresce, ou como você escala. No caso de vocês, o que você provê de conhecimento de jurídico, de montagem de veículo. Não, nós estamos falando também de todo o ecossistema Pinheiro Neto, que fala com um cara grande, fala com um cara pequeno e mexe aqui os pratos, né? E faz a coisa acontecer. Exatamente. E aí, agora o programa já tem quase 10 anos, né? Já? Olha só. E já passaram 47 empresas, a gente já teve 17 casos de sucesso. Olha só. E o sucesso é quando ele capta e a gente recebe o nosso dinheiro com um prêmio, né? De volta, né? E aí, duas coisas que chamaram muita atenção. Um é o nosso nome, e na hora que a gente traz uma grande tecnologia que não tem regulamentação, a gente vai para o regulador. Então, SUSEP, Banco Central, CVM. E é engraçado, acho que até pela força do nome, pela seriedade do escritório, o regulador fala: puxa, interessante, vamos fazer uma regra? E vocês abrem a discussão sobre certos temas emerging. E aí que está o grande ponto do escritório. Na hora que você muda a regra, você libera valor para essas empresas, na hora. Para o mercado, na verdade. Então, acho que essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é esses VCs... que vão lá e recebem um rapaz novinho com espinha na testa, com um belíssimo PowerPoint. Esses caras sabem fazer PowerPoint pra burro, né? Sim. Aí no final tem lá, Power by Pinheiro Neto. Aí o VC fala: Power by Pinheiro Neto? O Pinheiro Neto tá me ajudando. Aí o cara do VC me liga e fala: escuta, o que vocês estão fazendo? A gente faz isso. Nossa, que interessante o programa. Você tem mais empresas no programa? Tem, olha, essas daqui. Putz, eu quero conversar com ele. Ele falou: tudo bem, mas se você investir, eu vou ganhar. Não, estamos super... Eu fico feliz que você vai ganhar, porque pelo menos é uma chancela. Caramba, você já facilita a peneira dos caras pra caramba. E aí a coisa mais bizarra que surgiu a gente recebe estagiários direto falando: não, eu quero entrar no Pinheiro Neto, mas eu quero trabalhar nesse programa porque ele vai melhorar a humanidade, ele é bom para a sociedade, a gente quer fazer isso. Então virou um instrumento de recrutamento. Caramba, olha só que extrapolou toda... Então é um negócio que ele... E aí, no final do dia, para nós, ele... É um escritório super discreto, né? Ele é super inovador. Mas ele jogou um pouco na luz que o escritório é um escritório super tradicional, mas super inovador. Isso é demais. Então isso também, até o marketing do escritório, que a gente não faz marketing, né? O escritório não faz marketing. Ele é uma forma natural, né, das pessoas falar: não, esses caras são inovadores, eles pensam fora da caixa, o regulador é sério, os VCs olham para eles. Então criou um ecossistema muito legal. Isso é incrível, cara. E é bem legal. Eu acho ótimo essa história porque faz a gente... ampliar o escopo que vocês fizeram, que não é só todo esse movimento de impulsionar o mercado, mas também fomentá-lo dessa maneira, entendeu? Eu acho que você se move dentro da cadeia ali de valor
do ecossistema fintech de um ponto bem interessante. E numa área que a gente adiciona muito mais valor em qualquer coisa que seja regulada e complexa. Óbvio, se é uma operação simples, talvez a gente adicione menos valor. Mas esse é o ponto, né? Aquela máxima que o Brasil não é para iniciantes. Sim. São áreas complexas que o cara de uma startup que não tem um suporte jurídico adequado, ele vai quebrar a cara. Sim. Então, de fato, ter escritórios, isso é uma mensagem até para os escritórios, ter escritórios grandes que topem doar o seu tempo com risco, ele ajuda o ecossistema. É inegável. Com certeza. Então, é óbvio, a gente faz isso, e os escritórios, a maioria não quer fazer isso, porque não, mas não vou arriscar. Mas tem um efeito, não no curto prazo, mas que a gente já tem os louros do sucesso, depois de 10 anos, que é o efeito justamente de você criar um ecossistema. E esse cliente que pagou o sucesso com a gente, na hora que ele sai, hoje um programa são 5 anos, é o mínimo que a gente fica, né? Sim. Depois de 5 anos, o que ele faz? Não, mas eu quero contratar agora o Pinot. Agora eu tenho dinheiro, vou contratar o Pinot por hora. Eu quero fazer meu IPO com ele, eu quero fazer meu M&A. Então você cria uma esteira de longuíssimo relacionamento de Trusted Advisor, que é isso que é importante. Entendeu? Eu vejo outros service providers fazendo isso também. Até no mundo de banco. A gente vê grandes bancos, grandes instituições financeiras que também falam assim, olha, eu quero... Mesmo dilema, assim, ó, o cara não tem grana no começo, então eu entro aqui num momento de mais risco, tal, esse cara acompanha essa jornada, provendo toda a parte de banking, de suporte, para quando esse cara ficar grande... o cara que ele vai fazer a operação é com ele, é com aquela instituição. Então, isso já meio que virou uma tese, mas obviamente tem um componente de risco que a instituição tem que comprar ali dentro. Né? Exatamente. E a gente teve conversas com os grandes bancos, né? Que quando você teve um pouco histórico, você pega um cara pequenininho, lá no Nubank, que vira um sucesso, aí os bancos falam, puxa... Por que a gente não pegou? E aí eles vieram conversar com nós. Bom, você nem abriu a conta pro cara, você fechou a conta dele. Poxa, então, assim, ou você muda o paradigma, porque ele é meu competidor, não vou deixar competir. Ou você nunca vai conseguir entrar e pegar o IPO da Nubank, porque você não pode fazer isso com ele. Você não pode maltratar um cara pequenininho. E quem apanha não esquece. nunca esquece. Depois, porta fechada, o cara faz questão de lembrar. Nunca esquece. Então tem que mudar isso. E Bruno, puxando agora, falando um pouco de regulador, né, de toda essa mudança de... Né, ele foi premiado, reconhecido todo esse processo, e a gente tem, né, uma alegria muito grande de ter esse exemplo. Mas eu sinto que, inclusive, a própria mudança de abordagem, seja nessas conversas que você teve no início, que sentava na mesa e tal, eu sinto que até nas próprias consultas, eles estão até se assemelhando com o que eu vejo que era benchmark, que é o FCA, né? Uhum. Então, assim, a FCA lá, eles fazem essa consulta pública, até aquele formato, eu vejo que as últimas consultas colocadas no mercado tem um formatinho muito mais aberto, para realmente colher ali o mercado, não coloca uma minuta inicial para o mercado colocar, mas ele vem no tópico, pautando temas, né, e buscando. Como é que você vê isso, né, e quais foram também os desafios, emendando, né, nessa mudança se é realmente a minha visão tem a ver mesmo com o que você entende que é por aí. E também como você vê assuntos mais complexos aí, talvez os mais complexos você entendeu que talvez não fosse voar, e acho que são esses dois elementos que acho que vale explorar. Bom, de fato, desde o BC+, né, que foi do Ilan na época, o Banco Central se tornou parceiro, ele não se tornou o regulador, ele não se tornou o punidor, né, aquele cara que pune, porque até então você tinha essa figura, né, o Banco Central pune, o Banco Central... Sim. Então, eles mudaram a cabeça. Justamente daqueles exemplos. Vamos conversar? Posso te acompanhar? Uhum. Né? E até casos em que eles vão para um cliente e falam, por que você não faz isso? O Banco Central sugerindo um modelo de negócio como uma ideia com base na regulamentação. Então, é surpreendente. E, de fato, eles mudaram a forma de regulamentar. Uma grande mudança foi trabalhar com normas mais principiológicas. Sim. Né? Então, você pega a área de câmbio. Uhum. A área de câmbio foi uma mudança que eles revogaram dezenas de leis. E a lei é uma lei principiológica. Ela estabelece os parâmetros e deixa o infralegal, ou seja, o Banco Central, regulamentar o específico. Mas por que isso? Porque justamente o Banco Central tem essa capacidade de rapidamente mudar uma regra. O Congresso não tem. Então, o modelo de uma lei super detalhada, ele não funciona mais. É um modelo... Já obsoleto. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é que o Banco Central, ele de fato sempre foi democrático no geral na área regulatória, mas ele criou um modelo um pouco mais aberto, que muitas vezes ele submete às ideias, nem à norma. Sim. Então ele fez isso lá, por exemplo, com câmbio. Antes de sair, ele falou, o que vocês acham desses princípios? Uhum. Ele acabou de fazer isso com cripto. Sim. Os VASPs, ele não escreveu a regra, ele mandou. Eles estavam conversando sobre o agente de coleta no Pix.
Eles mandaram lá, falaram, olha, o que vocês acham desse conceito? Aí ele mandou um PowerPoint para comentários. Ele está comentando um PowerPoint. Sim. E que eu acho que é muito mais inteligente, porque antes de ele começar a escrever, ele aprende o mercado. Lembrando que o funcionário do Banco Central, eles são poucos, né? Eles são muito qualificados. Sim. Eles têm pouco tempo. E assim, eles não têm esse tempo de sobra para estudar. E também para poder escrever algo que depois jogar para o mercado, para ter que retrabalho. É mais fácil você bater uma bola, né? Então, ele se inspirou sim no FCA, só que ele é hardcore. Ele é muito mais amplo do que o FCA faz. Ele é muito mais aberto e coloca muito mais na mesa coisas e ouve. E até eu lembro, a gente ajudou lá pela Febraban a escrever as primeiras regras infralegais de câmbio. Sim. E aí eu lembro que um dia o Otávio Damasio falou assim, podemos conversar? Podemos. E aí eu falei, você tá em São Paulo? Vem aqui almoçar. Aí ele veio com outros assessores, almoçou. E ele perguntou, o que você tá achando da regra? Olha... era a primeira versão. Eu falei, olha, eu vou ser super franco com você, eu não sou regulado, então eu posso falar o que quiser. Eu tô achando que vocês sempre falaram não durante a vida inteira em câmbio. Agora é para falar sim, vocês não sabem falar sim. Essa conta de não residente, por exemplo, vocês escreveram, é um horror, não sei o que tal. Você tem razão. Voltou, mudou a regra. Olha só. Mudou a minuta de regra. Que demais, Então, ele ouviu nenhum banco, ele ouviu outros players de mercado que estão participando para tomar ideias. Aí você fala, interessante. Mas quer dizer que tudo que ele ouve no mercado ele faz? Claro que não. Eles são totalmente independentes. As pessoas brincam, o Bruno liga lá no Banco Central, o cara faz. Eles são super sofisticados, eles sem dúvida ouvem. Sim. E se eles não concordam, não tem uma política nesse sentido, eles não vão concordar e não vai passar mesmo. Né? Agora, essa interação de boa fé é algo que não existia. Isso fez uma mudança assim radical. E aí, olhando agora a segunda parte da pergunta, o que a gente está vendo, né? Para onde a gente está indo, né? O que são as coisas, ou coisas que eu achava que eram muito complexas, né? Para mim, honestamente, quando eles falaram que o Pix ia ser feito pelo governo, eu honestamente falei, não vai rolar. Sim. E foi surpreendente. Então, para mim, foi algo surpreendente. A segunda é o Open Finance. Sim. Open Finance é um negócio tão complexo e tão amplo. E que envolve tantas partes. Coordenando né? o trabalho junto. Exato. Então, assim, para mim, eu falei, cara, esse negócio nunca vai sair. E aí, obviamente, saiu, porque o Banco Central, vamos dizer assim, foi menos democrático do que seria em outras condições, que é não deixar na mão dos incumbentes, né, as decisões mais importantes, e sim democratizar essa decisão, mesmo a custo de pressionar os bancos ou forçar os bancos a fazer algo contra a vontade deles, né? Então isso para mim foi um exercício super complexo, ainda está sendo, mas que se você olhar, ele já gerou frutos, né? E distribuir toda a representatividade de quem decide, porque na verdade a gente é colegiado, né? A gente tem ali os diferentes players. Eu lembro que você... Em algumas conversas no auditório do Pinheiro Neto, falando assim, é um MMA ali meio que... só que meio que mediado, né? Exatamente, era exatamente isso. E de fato é isso na prática, mas com uma representatividade do setor, com uma pluralidade de atores sentando na mesa para discutir o que voa e como fazer voar, né? Exatamente. E assim, difícil, é uma função muito difícil, mas eles... estão entregando, e está gerando mais competição. E aí vai justamente, lembra que eu falei no começo da conversa? A gente tinha 2 problemas na competição. Um era a falta de tecnologia, foi resolvido. O segundo era a informação. O Open Finance é justamente acesso à informação igual para todo mundo. É o segundo vetor fundamental para um processo de competição pura. Então, o crescimento do Open Finance, né, e com os acessos às informações, isso vai ser transformador. Então, isso é fundamental. Sensacional. Aproveitando até, deixando um recado aqui para a audiência sobre essa conversa de regulação e os avanços que a gente vê dentro do mercado, vai acontecer em agosto, dia 12 a 14, um evento para falar disso, que é o Finance of Tomorrow, inclusive o Bruno vai estar lá, vão ter vários nomes de reguladores da região, né? do mundo, né? E para discutir num evento bem seleto no Rio de Janeiro, para discutir quais são como fazer o ambiente de finanças do amanhã, né? Então, por isso chama Finance of Tomorrow. Então também tenho mais informações aqui na descrição desse episódio, você vai poder clicar e entender. Entre 12 e 14, 3 dias, né? Uma parte disso vai acontecer no Museu do Manhã, que é um lugar super interessante e inspirador. Então fica também a dica para a audiência sobre um evento desse porte e que reúne também mentes pensantes que vão poder trocar figurinhas e benchmarks sobre o avanço do futuro financeiro. Bruno, a gente está chegando um pouco no final aqui, o papo com você, esse é o problema, assim, a gente, ele tende a se esticar, porque você também é um ótimo storyteller, né? Então também temos essa questão. Mas juntando aqui alguns elementos, tá?
falando de próximas fronteiras, a gente tem muita discussão da tokenização da economia e tudo mais, né? Como é que você vê os desafios nesse sentido do que tá acontecendo? Sobretudo, a gente sabe que tem alguns elementos que estão atravancando um pouco o avanço do Drex, né? Relação à privacidade entre as instituições participantes, mas eu queria entender como que você vê esses desafios, né, as perspectivas para o futuro em relação às soluções e principalmente como isso vai alterar dinâmicas de mercado já consolidadas. E aí eu falo, inclusive, porque assim, recentemente saiu uma notícia que a Nasdaq já está tentando falar assim, olha, a gente vai ter que operar 24/7, a gente vai ter que fazer algumas mudanças aqui, frente ao que a gente já vê na criptoeconomia de, como eu falo, de mecânicas que são diferentes. Até mesmo numa operação de DeFi é possível você fazer uma cobrança de juros por tempo, por hora, por minuto, né? Então, assim, e o mercado financeiro tinha uma outra dinâmica porque era limitado pelas condições de working hours, segunda a sexta, a coisa funciona assim e tudo mais. Como é que você vê, primeiro, essa mudança com o advento da tokenização da economia e, segundo, essas eventuais mudanças de mecânica estão distantes ou se é algo que, poxa, Campos Neto falou até recentemente que eu imagino que o futuro é tokenizado, né? A beleza do escritório, como a gente tem uma variedade de clientes, você acaba sendo um laboratório de tendências. Sim. Né? Você tem demanda de... Claro, tem clientes que falam, o que você acha disso? A gente dá uma ideia, mas outros já vêm com ideias, né? Então, sim, vou dar alguns exemplos, né? Como isso muda. Por exemplo, a gente está fazendo tokenização de safra de soja entregue e você tokeniza o contrato de empréstimo para o pequeno produtor que está vinculado a um cartão Visa. Aham. Então, você começa a ter uma integração de métodos de pagamento de uma vez só, de uma forma on-ramp, off-ramp, totalmente sim, user experience fluida. Né? Então, você começa a ver isso. Você começa a ter casos também usando o cartão de crédito, e aí você percebe que as empresas, as bandeiras, né, estão perdendo espaço por esses métodos de pagamento como um Pix, né, um Buy Now, Pay Later, sim, que são coisas que são desafiadoras. Né? Por outro lado, eles estão entrando em infraestrutura, né? Pega a operação da Pismo, né? Por exemplo. Né? Mas você começa a ver uma vontade de fazer uma integração das pessoas que têm ativos, criptoativos, que conversa real-time com o instrumento de pagamento Fiat. E a gente está com 3 ou 4 casos, exatamente isso, que ele faz, como eu faço para uma pessoa que tem um saldo de cripto, fazer uma compra no cartão internacional e pingar o dinheiro do outro lado Fiat. E dar liquidez para tudo isso, né? Exato. Porque eram coisas que, na verdade, elas são apartadas, acontecendo no mundo corporate, mas aí você consegue trazer isso para o dia a dia do cidadão. Exatamente. Então, isso para mim é a semente do DeFi, do Centralized Finance. Sim. É exatamente isso. Quando você começa a integrar esses métodos e esses modelos e esses ativos, eu consigo ir já para o próximo passo, como é que eu faço um Decentralized Financing. Sim. Então, é o começo da história. Uhum. Então, claramente, a tokenização, a integração de métodos de pagamento e o Decentralized Finance são os 3 grandes tópicos dos próximos 10, 15 anos que vão ser transformadores. Né? Uhum. E aí o próprio, por exemplo, Banco Central, né, em conversa com ele sobre a área de câmbio, que é uma área mais fechada, né, você começa a olhar stablecoin. Sim, né? sim. E a gente teve um caso de um cliente que conseguiu o Ripple, né? Uhum. Que você consegue mandar dinheiro usando um stablecoin de dólar. Sim. Em segundos. Sim. Você faz um Pix aqui e chega lá o dinheiro em alguns segundos. Então, você começa a ter esse movimento de integração do tradicional com o não tradicional. Né? E que eu acho que é aí que está, talvez, o next step, né? De como é que a economia vai mudar. E como os players vão mudar. Né? E o que os bancos vão ter que fazer. E aí é engraçado, por exemplo, o Drex, eu acho que é um modelo super legal, mas o Drex no Brasil não é o Drex de outros países. Não é claro. O CBDC. Aqui ninguém está preocupado em pagar real time. Exato. Eu já faço com o Pix, não preciso disso. Eu vou ter o Drex para fazer uma compra e venda real time com o smart contract de um ativo financeiro, sem ter risco. Eventualmente, como o próprio Banco Central diz, transferir um carro, transferir uma casa, né? E outras coisas. Então, são coisas que você percebe que o Brasil está num caminho bem mais avançado, né? Uhum. E que tem todas as chances para estar na frente também nessa outra perna, que é essa perna de integração, de tokenização, que é um negócio fenomenal, né? Então, esse exemplo que eu te disse do pequeno produtor que tokeniza a soja entregue, no fundo ele está tokenizando um contrato contra um grande off-taker, né? Sim, sim. Ele consegue transformar em dinheiro algo que ele não tinha liquidez, porque esse contrato vai pagar em 90 dias, mas eu consigo hoje gerar liquidez porque eu consegui, via tokenização, gerar dinheiro. Você está
tecnologia e programabilidade para um negócio que era um acordo entre partes que não tinha valor. E que não tinha valor. Não tinha valor. E aí você oxigena, você bota mais dinheiro para rodar Exato. na economia. E aí a gente foi mostrar para o Banco Central e falou, nossa, que interessante. Quer dizer que esse produtor, então, consegue se financiar mais barato do que se ele tivesse que vender esse recebível num securizador? Sim, porque eu consigo quebrar nessa unidade, eu consigo atomizar o negócio. Sim. Então, você começa a olhar e fala, caramba, não tinha pensado como uma tokenização com o Ledger e o blockchain são tão transformadores. A gente nem tem o conhecimento. Na hora que você vê, aí que surge. Você não consegue pensar se você não vê, né? Sim. Então, é surpreendente. É uma próxima fronteira que tem muita coisa. Inclusive, eu falo isso no meu último livro, a Era da Criptoeconomia, também fica a dica. Mas, Bruno, a gente chegou no final aqui, cara, assim, eu acho que daria para render esse papo mais, mas a gente sempre está tentando manter dentro do nosso time. E eu sempre peço para os nossos convidados para poder deixar uma mensagem para plantar na mente da audiência. Então, pode ser desde o institucional a uma mensagem para o mercado, né? Você pode falar olhando para mim, olhando para a câmera, onde funcionar melhor para você. Não, eu acho... Bom, primeiro, estar no Brasil, e esse é um fato que é real, ele é único, tá? E eu posso dizer porque a gente compara muito com os outros mercados. Então, a qualidade das pessoas, não obstante as dificuldades que a gente tem, a qualidade das pessoas e a criatividade é algo único. Então, é muito legal estar aqui. E é justamente essa criatividade, né, que a gente tem, ela é super importante. Então, acho que tem que explorar mais e as pessoas têm que tentar mais usando essa criatividade, de poder... Eu tenho uma boa ideia e, puxa, eu acho que tem instrumentos hoje no mercado, tipo esses programas de aceleração, esse apoio que existe para trazer mais inovação. A pessoa, olhando hoje para o Jorge, ele estava certo ou estava errado. Eu falei, não, fica aqui no escritório. Não, que fica aqui. Vai inovar se você tem essa vontade, se você tem essa paixão, né? Sim. Então, acho que assim, a mensagem é, cara, inove, use o teu conhecimento porque tem espaço para crescer. É muito legal e a gente está na frente de todo mundo. E o Brasil é terreno fértil para tudo isso, cada vez mais atraindo, inclusive, gente de fora para aproveitar do que a gente tem aqui em place, né? Exatamente. Bruno, muito obrigado. E para você que nos ouviu até esse momento, também agradeço. Não esqueça também de deixar aqui teu like, comentar a respeito do que você achou desse episódio e ativar a notificação para receber todas as quintas-feiras às 19 horas a informação que a gente tem aqui no podcast. Forte abraço e até a próxima.